Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta a glória. Naquele tempo, Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, mas a quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: ou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ampare, nos ilumine, nos guie, para que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta terça-feira da 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é Maria Madalena no túmulo do lado de fora chorando. E logo depois que ela viu 2 anjos vestidos de branco, um à cabeceira e outro aos pés, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado aparece para ela. Como nós vimos ontem no Evangelho segundo Mateus, e também nós ouvimos na noite santa da Vigília Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo vem e aparece a Maria Madalena e a outra mulher. Alegrai-vos. E domingo, que era no Evangelho segundo João, no dia mais luminoso, nós ouvimos Maria Madalena foi falar para Pedro e João, que tinham tirado o Senhor dali. E eles saíram correndo e foram ao túmulo. João chegou e ficou observando. Pedro entrou e foram contar aos outros. E hoje, nesta terça-feira, continuando no capítulo de domingo, no capítulo 20 do Evangelho segundo João, hoje Maria Madalena estava do lado de fora chorando. Chorando porque o Senhor não estava lá. Então ela olhou para dentro do túmulo. Ela queria saber onde estava o Senhor. E lá, olhando para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde colocaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E os 2 anjos estavam sentados, um à direita e o outro à esquerda. Nós vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho segundo Mateus, nós vimos que tinha um anjo sentado em cima da pedra que tinha sido posto no túmulo, um anjo que a roupa era um anjo como um relâmpago e as roupas brancas como a neve. É o poder de Deus, é que Deus age rapidamente, imediatamente. Por isso que o anjo era como um relâmpago. E hoje, nesta terça-feira, Maria Madalena chorando no túmulo que não via o Senhor. E viu 2 anjos, um à cabeceira e outro à esquerda. E logo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que bonito! Ela olhou e viu o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nem imaginou que era o nosso Senhor Jesus Cristo que estava ali. Vejamos, e ela não imaginou que era o nosso Senhor Jesus Cristo ali? O nosso Senhor, o ressuscitado, só perguntou para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Vejamos as perguntas de nosso Senhor Jesus Cristo para Maria Madalena.
perguntou por que ela estava chorando e quem ela procurava. Mas ela nem imaginou que era o Senhor, o ressuscitado. O que ela imaginou? Imaginou que era um jardineiro. E vejamos, pensou que era um jardineiro, mas logo o nosso Senhor Jesus Cristo disse, logo ela viu que era o Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ela, vendo ressuscitado e nem imaginou que era ele, só disse, se foi ele que tivesse tirado o corpo dali, para falar para onde estava, que ela iria buscar. E vejamos como o Senhor conversa. Maria, e ela voltou e exclamou, Mestre. E ela, então, o Senhor só pediu para ela não segurar ele. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua ascensão. Que ele vai subir para o Pai e vosso Pai, o vosso Deus e vosso Deus. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta em sua humanidade e em sua divindade a sua volta ao Pai de onde ele veio. Esta aparição do nosso Senhor Jesus Cristo a Maria Madalena, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a primeira aparição no Evangelho segundo João. Maria Madalena chorando do lado de fora do túmulo, e logo ela vê o Senhor, e o Senhor anuncia a sua ascensão. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor anuncia que ele ainda não subiu para o nosso Deus e vosso Deus, vosso Pai e nosso Pai. Fala em sua humanidade. E Maria Madalena, vendo o Senhor, foi anunciar aos discípulos que viu o ressuscitado. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Como nós vimos ontem também, em uma parte do que nós meditamos na noite santa da Páscoa, o Senhor vindo e dizendo para Maria Madalena e a outra mulher, alegrai-vos, coragem. E hoje o Senhor vem para todos nós, alegrai-vos, que todos se alegrem, e que esta alegria seja para sempre, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E hoje, no Evangelho segundo João, a primeira aparição do ressuscitado, ele aparece a Maria Madalena e ele manda ela anunciar aos discípulos. E ela foi anunciar aos discípulos que viu o Senhor e contou tudo o que ele tinha dito, tudo o que ele disse, que ele anunciou a sua volta ao Pai. E por isso aqui ele falou em sua humanidade. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Alegremo-nos que, como o Senhor disse, como nós vimos ontem no Evangelho segundo Mateus, alegrai-vos. E essa alegria é para todos nós. Hoje o Senhor está dizendo para todos nós, alegremo-nos, que o ressuscitado está no meio de nós e dizendo para todos nós se alegrar. Que essa alegria seja para sempre. Que o ressuscitado está curando a todos os seres humanos, libertando a todos os seres humanos. Tenhamos vida nova em Cristo Senhor, o ressuscitado.
que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anunciemos a alegria do ressuscitado. Que essa alegria seja para sempre, e estejamos juntos rezando uns pelos outros. Regina Caeli Lecare, Alleluia. Qui vero esti portare, Alleluia. Prego